Mit freudigem Herzen erscheinen wir hier, fröhlich im Chor, unsere Wünsche zu bringen heut dir, singet im fröhlichen Chor. Tenho a certeza de que Aires Gevaert estará emocionado neste momento, sentindo que as numerosas e sem dúvida sacrificadas horas dedicadas à pesquisa, documentação e divulgação da história de Brusque lhe está trazendo uma floração natural e espontânea de sua perseverante tenacidade. Esta digna e justa homenagem que lhe presta a sociedade brusquense através do nobre gesto de seus representantes legais. Aires Gevaert nasceu em Brusque, Santa Catarina, no dia 9 de março de 1912, filho de Carolina Rosa e Evilásio Gevaert. Nesta cidade, ele estudou, serviu ao exército e se casou com Evelina Ana Nibor. No dia 14 de outubro de 1865, há 100 anos, em uma lancha e 2 canoas, partiram da então colônia Itajaí Brusque, rumo à capital da província, 25 voluntários que atenderam à convocação da Lei número 3.371, de 7 de janeiro desse mesmo ano do governo imperial. Eu saía muito com ele de carro e ele gostava de olhar as propriedades, as plantações, ir para Guabiruba, ir para Limoeiro e ficar passeando de carro e conversando com as pessoas. Às vezes ele queria parar ou ir em algum conhecido. Então, nessas andanças por aí, tem uma ponte pêncil ali no caminho do Cedro, se eu não me engano, né? A pontinha pêncil ali, ele adorava ir naquela ponte pêncil. E tinha uma senhora que fazia doces, que morava logo depois de passar a ponte pêncil. Ele ia até lá só para comprar os doces. E assim a gente saía. Muitas vezes eu me metia com o carro em algum lugar, onde, meu Deus do céu, como é que eu vou dar a volta aqui? E ele não tinha nem noção de que estava essa situação, né? Então a gente brincava muito, porque o Bart fica, né, a 50 metros, mas brincava assim, ele vai no Bart via Guabiruba, né? Que era o que ele adorava fazer. Do interesse em ouvir histórias contadas por seus avós maternos, nasceu o historiador que Brusque não pode esquecer. Ele era, sim, muito apaixonado pela cidade, mais do que qualquer outra pessoa, eu acho. Ele queria preservar a Rua das Carreiras. A Rua das Carreiras era para ele a história de Brusque. Então, ele era o que todo mundo brincava, inclusive a dona Dorli só chamava ele de Carrebenstern, né? Que era a estrela das carreiras, né? Quem nascia na Rua das Carreiras era Carrebenstern. E ele era uma Carrebenstern. Mas as casas antigas da Rua das Carreiras, isso ali, ele tinha um especial Schützenverein, né? O cacetiro, de tentar manter, porque ali começou a cidade. Essa foi a rua do início, do começo de Brusque. Então, por essa rua ele tinha um especial apego. Ele falava o alemão, mais ou menos, né? A mãe não, a mãe era boa no alemão, então ela era, né, quem fazia as versões que ele precisava, as traduções que ele precisava. Então eu estou resgatando uma figura que eu não vejo mais como meu pai, eu vejo como uma pessoa. Então eu me lembro, ele tinha 2 irmãos, um deles era sócio.
na relojoaria. O outro não quis a sociedade e separou-se, que é o pai do César Gevaert, o tio Idu. Todos os dois irmãos faleceram precocemente, né? Tinham 40 e poucos anos, não chegavam nem a 50 anos. E deixaram vários filhos pequenos. Ele assumiu as famílias dos irmãos, encaminhou os filhos, sabe? Ajudou os filhos, encaminhou. Quem faz isso? Quem faz isso hoje? Sabe, então, que mérito, que responsabilidade, que alma grande que ele tinha. Os avós maternos de Aires Gevaert moravam na Rua das Carreiras, atual Rua Hercílio Luz. A rua tinha este nome por ser o lugar escolhido para corridas de cavalos. Ele narrou isso, é porque ele viveu. Ele viveu os anos 30, 40, 50. Ele viveu a época da guerra. Então, a obra que ele escreveu, ela não tinha as exigências metodológicas dos tempos atuais, do bancos universitários. Mas a riqueza de conteúdo era fascinante. Ele tinha a preocupação dele, era registrar o fato correto. O compromisso com o fato, com a verdade. Os escritos deles são despidos de fantasias, de figuras de linguagens, metáforas, as informações. Depois também eu me entreguei numa leitura muito bonita quando ele resgatou as memórias dos belgas de Ilhota, porque Gevaert é belga. A origem do nome Gevaert é de origem belga. E ele, claro, ele era historiador da época, eram poucas pessoas que faziam isso, né? Até porque guardar história, resgatar documentos, relíquias, isso não dava dinheiro para ninguém. E o seu Aires, a vida dele, o meio de vida dele, ele foi um relojoeiro, né? Um pequeno comerciante, um modesto comerciante. Então isso aí era prazer. Então o resgate também dos belgas em Ilhota foi um trabalho brilhante, da lavra do seu Aires. Aires Gevaert atuou junto a dezenas de entidades esportivas, sociais e culturais, a partir da década de 1920. E sempre mostrou interesse pela preservação da história da sua terra natal. O grande projeto, muito mais do que uma ideia, um projeto realizado por Aires Gevaert, foi a fundação da Sociedade Amigos de Brusque. Naquela época, ele era o presidente do Rotary Clube. E ele levou a ideia para o clube e conseguiu reunir ali um grupo de brusquenses que compunham a elite principal no tocante às lideranças para fundar a Sociedade Amigos de Brusque. Eu tive a preocupação de pesquisar no estatuto. É possível verificar pelo estatuto da SAB, lá aquele inicial, que a SAB era uma verdadeira companhia de melhoramentos de todo o município de Brusque. No estatuto, as finalidades eram extensas, inúmeras. Havia metas, finalidades relacionadas com a educação, com a arquitetura e urbanismo, até com a previdência e com a juventude, que eram coisas que seriam próprias do poder público, mas estava ali. É claro que isso foi um sonho, porque jamais puderam realizar, mas a grande realização foi sim aí a fundação da Sociedade Amigos de Brusque, não é? E do museu que a sociedade abriga. Ali está a história de Brusque arquivada. Hoje nós conhecemos a história de Brusque, principalmente a história dos primeiros tempos, do período colonial, que teria se perdido no tempo se não fosse Aires Gevaert. Brusque é uma cidade que tem uma certidão de batismo do seu nascimento, porque Aires Gevaert foi buscar
este documento lá na Companhia de Colonização de Terras do Estado. Esses documentos iriam se perder. Todos foram trazidos para cá e hoje estão guardados na Casa de Brusque que Aires Gevaert criou e deu o terreno. Com todo o sacrifício econômico, ele doou o terreno para a construção dessa bela sede que está ali da Otto Renault. A colônia, o povoado estrangeiro mantido pelo Estado brasileiro, durou 21 anos. E logo em seguida, o governo imperial se adiantou em emancipar. Para quê? Para não bancar os onerosos custos de manter estrangeiros aqui. Os estrangeiros aqui não chegavam autossuficientes, colhendo aipim e milho. A organização do Estado era precária. A organização era precária. Então, os cadastros, os documentos, eles eram lacônicos e vagos. Mesmo assim, o seu Aires resgatou muito desses papéis que estão aqui depositados. Com a emancipação, que a comunidade recebeu status de município, com os superintendentes, intendentes, até chegar aos prefeitos, esses registros do serviço público também foram vagos e muitos perdidos. Perdidos por causa de quê? Porque não se valorizava. Existia um rigor de preservação do arquivo público. Uma parte foi mandada para a Biblioteca Pública, do Arquivo Público de Florianópolis, do Estado, mas uma parte. Existia o rigor de preservar tudo. Ele, na década de 40 e 50, ele se dedicou a recolher o que era possível. Então ele prestou um relevante, inestimável serviço à preservação da memória histórica. Quer dizer, isso era um achado, encontrar pessoas que se debruçavam a esse capricho. Você vê aqui dentro do museu, essas peças preciosas que relembram o período da colonização ítalo-teuto-eslavo brasileira. Isso tudo foi espontaneamente recolhido por ele. Inclusive, nos anos 60, com a festa do centenário, eles planejaram instituir um museu. E ali as famílias de origem estrangeiras acabavam doando objetos que ainda estavam em seu poder. O seu Aires, ele não teve a chance, na época dele, de ir para os bancos universitários. Ele era um autodidata, um apaixonado pela história. Então ele não estudou metodologia da ciência, mas os escritos deles eram recheados de conteúdos, de informações que ele coletava. Foi um homem extremamente dedicado à memória histórica de uma comunidade. Ele escreveu, eu li algumas das suas anotações, ele foi uma pessoa que vivia escrevendo, anotando os fatos que ele vivenciava. E ele, numa dessas anotações, ele disse que desde jovem ele sempre teve uma preocupação muito grande em guardar as coisas, conservá-las, porque ele sabia que guardando o presente nós teríamos o futuro, o passado assegurado no futuro, o conhecido no futuro. Essa foi a expressão que ele falou. Se nós guardarmos o presente, teremos o passado conservado no futuro. A Sociedade Amigos de Brusque editou durante muitos anos, e continua editando ainda, mas editou, num período que era muito difícil, a revista Notícias de Vicente Só. O nome da revista, a de Vicente, foi buscar naquele cidadão que foi o primeiro residente aqui encontrado nessa região. Quando os fundadores chegaram, aqui já tinha estado Vicente Só. E ele fez essa homenagem a esse ermitão, pioneiro aqui das terras de Brusque. E essa revista, com muita dificuldade, era editada periodicamente, e ele também levava aos associados, eu recebia do meu gabinete,
não é? Os exemplares da revista, e aí conversávamos. Então essa revista também foi uma criação de Aires Gevaert, e ainda hoje se mantém graças ao trabalho dos atuais diretores. As pessoas que a gente fotografava para fazer as capas, né, como aqui no caso o Oleiro, ele podia ficar horas conversando com eles. E geralmente, quando ele sabia, o seu Aires está aí, vinha a esposa, vinham os filhos, eles traziam fotos, né, os álbuns, seu Aires, olha aqui, esse aqui, o senhor sabe quem é esse? Então era para ele uma festa. E para mim também, porque eu via ele, né, gastar, digamos assim, o sábado ou um dia de semana, passeando assim, que era uma coisa que ele adorava, e eu também aprendi muita coisa. Aprendi sobre uma Brusque que eu nunca tinha visto tão de perto, né? Vejo, sinceramente, como um personagem, sabe, da nossa história de precioso valor. Não só pela história, por esse prazer, por esse entusiasmo do resgate, mas pelo envolvimento que ele teve como voluntário nas coisas da cidade. E de onde é que vinha esse envolvimento? Esse povo de origem estrangeira foi abandonado pelo Estado, foi literalmente abandonado. Só que os alemães, italianos e poloneses, eles reagiram. Não, o Estado não deu escola, mas nós vamos criar. Lá no interior, lá na colônia, o mais entendido, o mais letrado, não ia para a roça. Era contratado, cotizavam o sustento dele e ele ia dar aula. Claro, não era aula do currículo escolar dos nossos tempos, era evitar que as crianças crescessem nas trevas da total ignorância. Mas como eu morava em São Paulo e ele tinha muitos negócios em São Paulo, inclusive de história, eu ia com ele no Brás, eu ia com ele na Avenida São João, eu ia com ele nas exposições filatélicas, né? E numa ocasião ele precisou ir no Instituto Randstaden, ficava ali no centro, ali perto do Mapping, perto do Teatro Álvaro de Carvalho. E eu fui com ele. Quando ele chegou no andar onde havia o Instituto Randstaden, e quando ele apareceu na porta e disse que era o Aires Gevaert, as pessoas, os funcionários, a diretora, saiu de onde estava e vieram ao encontro dele, o seu Aires, e eu fiquei surpresa, porque, para mim, ele tinha uma atuação local, mais em Brusque, mais Santa Catarina. Eu não fazia ideia que o trabalho dele estava repercutindo em organizações que eram praticamente internacionais, né? Como é o Randstaden, até hoje existe, né? E é atuante. Então, esse foi o dia que eu comecei a olhar para ele de uma forma um pouquinho diferente.